Então, continuamos estudando Romanos capítulo 1, vimos até o versículo 18, que fala da ira de Deus, né, que diz lá, porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade, injustiça. A impiedade e a injustiça, elas formam uma barreira contra a verdade não entra no coração das pessoas. Então, precisamos nos arrepender da impiedade e da injustiça para que a verdade venha e nos alcance. E a verdade nos alcança nos beijando com a graça, porque graça e verdade se beijaram em Cristo. E Jesus veio cheio de graça e de verdade. Mas como essa ira se manifestou ou se manifesta? Sobre o quê? Na sequência de capítulo 1, nós vamos passar os versículos seguintes de maneira mais breve. Versículo 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer neles, nos homens, se manifesta, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então Deus manifesta, Deus mostra algo sobre a sua ira contra a impiedade e injustiça. Por quê? Porque as suas coisas invisíveis, as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua própria divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa. O poder de Deus e a divindade de Deus são reveladas na criação. E hoje os homens rejeitam Deus como Criador. Lá no Apocalipse capítulo 4 fala de Deus, eles adoravam a Deus porque tu criaste todas as coisas. E quando a gente rejeita Deus como Criador, a gente não vê nem a divindade, nem o poder de Deus, porque a gente para de dar glória a Deus. E 21, porquanto tendo conhecido a Deus, conhecendo a Deus através da natureza, é uma revelação que Deus dá ao homem. Não o glorificar como Deus, e quando ele vê Deus na natureza e não o glorifica, ele rejeita Deus. Nem lhe deram graças. Obrigado, Senhor, pelo sol, obrigado pela chuva, obrigado pelo solo, pela terra que produz alimento para nós. E aí diz, antes em seus discursos se desvaneceram. Os discursos que são como fumaça, falta de entendimento, uma falsa ciência, e o seu coração insensato se obscureceu. E quando nesses discursos, que são como fumaça, que eles não reconhecem a glória de Deus na criação, o coração se obscurece, o coração fica negro, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Que esses falsos sábios que dizem que o mundo veio a acontecer por acaso, não por um agente criador. E eles mudaram a glória do Deus incorruptível. Aí vêm as consequências de não reconhecer Deus como Criador. Mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Então ele está falando da loucura da idolatria, que passa a formar imagens, ídolos, deuses. Por isso também Deus, agora vem a consequência da ira, por isso também Deus os entregou às cobiças de seus corações. Então, quando o homem rejeita o conhecimento da glória de Deus na criação, quando o homem cria ídolos para si em seus corações, ou mesmo ídolos fabricados pela esperteza das mãos humanas, ele os entrega à cobiça dos seus corações, à imundícia, as coisas imundas, diz aqui, para desonrarem seus corpos entre si. Então entra numa sensualidade, num sexo ilícito, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, e ele continua, versículos 26. Por isso Deus os abandonou
Lá no outro versículo diz, Deus os entregou, no 24 e no 26 diz, Deus os abandonou às paixões infames, paixões que Deus não planejou para nós, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Muitos queriam tirar esse texto da palavra de Deus, se fosse possível, mas ela é a palavra de Deus. Então está dizendo que esse tipo de sexo é ilícito aos olhos de Deus, é uma desonra, é contra a natureza, é contra como Deus planejou, homem e mulher os criou. E 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou, Deus abandonou e Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aí vem uma lista de várias coisas que trazem a ira de Deus sobre a vida da pessoa, coisas que não convêm, cheios de toda iniquidade, de todo tipo de ofensa, de todo tipo de sujeira, todo tipo de pecado, de fornicação, que fala do sexo ilícito de todos os tipos, malícia de homens que ficam planejando o mal, desejando o mal nos seus corações, avareza, homens que ficam amando o dinheiro como o dinheiro fosse tudo na vida, maldade, que fazem o mal, que gente, é só abrir um site de notícias ou um jornal, você vai ver a maldade campeando, cheios de inveja, homens invejosos que veem o outro prosperando e fica querendo roubar a sua prosperidade, invejando. Homicídio, nem se fala de quantidade de homicídios que acontecem nos países, nosso país, contenda, homens que vivem contendendo, brigando, discutindo, falando mal uns dos outros, difamadores, murmuradores, aborrecedores de Deus, não amam a Deus, não quer saber de Deus, aborrece a Deus, acha que Deus vai lhes tomar o que eles têm, injuriadores, que fazem injúrias, soberbos, orgulhosos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães. Tudo isso traz a ira de Deus sobre a vida das pessoas. Nécios, infiéis nos contratos, nécio é loucura, gente que não tem entendimento, infiéis nos contratos, vai assinar uma coisa que não é fiel, não é fidedigno, mesmo que às vezes dou fé quando você vai assinar, por exemplo, num cartório, sem afeição natural, para de ter essa carinho para com o seu semelhante, irreconciliáveis, quando odeia alguém, quando briga com alguém, não quer reconciliar de modo nenhum e sem misericórdia, não deseja o mal, faz o mal e não se compadece de quem sofre, os quais, esses todos, conhecendo o juízo de Deus, por causa da ira de Deus, o juízo de Deus vem, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Tudo isso vai levar o homem à morte, vai levar o homem à separação da glória de Deus. Não somente faz isso tudo, mas também se agradam dos que os fazem, ajuntam para si uns semelhantes a eles. Então tudo isso revela a manifestação da ira de Deus sobre o homem. E que o homem, entendendo isso, se arrependa, veja a glória de Deus, veja a punição, que a ira de Deus foi lançada sobre Jesus na cruz, e sendo a ira de Deus lançada sobre Jesus, nós podemos escapar da ira de Deus, falando: Deus, me perdoe, eu tenho cometido todas essas coisas, tem misericórdia de mim, salva a minha vida, muda o meu coração,
transforma a minha vida, faz de mim parecido com Jesus, muda a minha história, muda a história da minha vida, perdoa os meus pecados em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te dê revelação dessas suas maravilhas, das maravilhas da sua palavra. Um grande abraço. Então, terminamos Romanos capítulo 1, né? Dê um like, compartilha, estuda, se tiver dúvida, me escreva. Se você quiser meu livro sobre Romanos, que tem algo mais além do que eu tenho falado aqui, eu te enviarei gratuitamente. É só você botar aí no comentário o seu e-mail e eu te envio. Que o Senhor se compadeça de você.